Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças, te bendizemos por mais um domingo que podemos adorar a Ti aqui nessa igreja, com os nossos irmãos. Pai, muito obrigada, porque Tu tens sido fiel, Tu tens sido maravilhoso para com a nossa vida, Senhor. Tu continuarás nos cobrindo com a Tua graça, nos protegendo, nos livrando, dando ordem aos Teus anjos a nosso respeito. O Senhor é sobre todas as coisas. Tu és soberano. Tu és o único soberano. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças por esse sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos à ministração da palavra de Deus. Atos 1, 4 e 8. Capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. Não, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. Amém? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele, de mim ouviste. Isso era que Jesus estava repetindo o que ele cita no final do Evangelho de Lucas. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Versículo 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É o 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis na igreja. E quando falo dias difíceis, até dias difíceis na nossa igreja, que é a igreja do caminho da graça. Nós temos lutado, pelejado, para que as pessoas despertem, acordem, sejam igreja, tenham a postura de igreja. Mas a grande verdade, irmãos, é que você, como ser humano, você pode criar as melhores e maiores estratégias, você pode criar os sermões mais dinâmicos, você pode trazer grandes pregadores, você pode fazer o que quiser. Mas quem vai dinamizar, quem vai dar vida, quem vai levantar, quem vai estruturar a vida da igreja, é o Espírito Santo. Não tem, e parece que a gente ouve a palavra lá do profeta Zacarias, quando o Senhor diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Irmãos, nunca na história da nossa vida e da nossa igreja, nós precisamos tanto do Espírito Santo. Precisamos tanto do Espírito Santo. Ora, quando a gente fala do Espírito Santo, o que a gente sabe do Espírito Santo? O que a gente conhece do Espírito Santo? O que a gente conhece do Consolador, do Paráclito?
Essa expressão paráclito é uma expressão grega. Ela tem pelo menos 7 significados. E um desses significados é ajudador, companheiro, consolador. Jesus certa vez disse, João 16, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. Cristo também é um consolador. Mas o Espírito Santo é aquele ser que anda com a igreja, que foi derramado sobre a igreja. É ele que está com os crentes 24 horas por dia, à disposição do crente. É ele que dita, é ele que revela o sentido da palavra, é ele que concede dons, é ele que faz estas maravilhas todas, e que faz com que eu entenda e saiba que eu sou a noiva de Cristo, que eu sou a igreja de Jesus. A pergunta é: qual é a importância do Espírito Santo para mim e para você? E para você que está em casa, qual é a importância do Espírito Santo? Ora, antes desta pergunta, vem a pergunta: qual é a importância que o Pai e o Filho dão ao Espírito Santo? Nós poderíamos que gastar tempo estudando teologia e tentando descobrir na Bíblia qual a importância que o Pai dá ao Espírito Santo. Qual a importância que Jesus Cristo dá ao Espírito Santo? Qual a importância que a igreja primitiva dava ao Espírito Santo? Qual a importância que os apóstolos davam ao Espírito Santo? Qual a importância que os pais da igreja no primeiro, segundo, terceiro século deram ao Espírito Santo? Qual a importância que a igreja na Idade das Trevas, até o ano de 1400 e pouco, deu ao Espírito Santo? E por que se chamou a Idade das Trevas? Será que é porque não dava nenhuma importância ao Espírito Santo? Qual a importância do Espírito Santo na vida de Lutero, o reformador da igreja, de João Calvino, de Zwingli? Qual a importância do Espírito Santo na vida de Charles Finney, o grande avivamento, avivalista, de Charles Moody, o homem que pregava a palavra com poder e autoridade? Qual a importância do Espírito Santo na vida de Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, na vida de John Wesley, que foi o criador do metodismo, o Clube Santo? Qual a importância que aquele grande mover de 1910, lá na Rua Azusa, deu ao Espírito Santo? E de lá para cá, qual a importância que a igreja deu nos grandes avivamentos ao Espírito Santo? Aí eu vou com a perguntinha que eu fiz do primeiro. Qual a importância que nós damos ao Espírito Santo? Qual a importância? Porque a importância que você dá a alguém, você terá a medida da atenção que esta pessoa dará com você. Não é verdade isso? Dará com você. Você que está em casa. Numa escala de 1, 2, 3, essa é a importância que você dá ao Espírito Santo. O Espírito Santo também vai trabalhar contigo na escala de 1, 2, 3. Se é de 10, vai ser de 10. Por quê, irmãos, eu digo isso? Porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei sozinho. Eu amo tanto vocês, eu me importo tanto com vocês, que quem eu vou mandar é alguém semelhante a mim. Quando ele usa a palavra outro, ele usa a expressão grego allos, significa outro igual. Outro igual. Existem duas palavras, a palavra hétero, que é outro sexo, e a palavra allos, semelhante, semelhante a mim. Eu amo tanto vocês que eu não vou deixar vocês
com alguém que seja menos do que eu. Alguém que seja menos do que eu. E como é que as pessoas dizem que amam a Jesus e não amam o Espírito Santo? Como é que as pessoas dizem que não conseguem viver sem Jesus e vivem sem o Espírito Santo? Isto é muito sério. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem age hoje no seio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Tudo mover. Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que muitos teólogos chamam de Atos do Espírito Santo. Nós vamos entrar na Bíblia Sagrada. Quem é o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Você que está em casa, é a terceira pessoa da Trindade. Não é uma força. Não é a línguas estranhas. Não é alguém menor do que o Pai, que o Filho. É a terceira pessoa da Trindade. Desde o início, sempre foi o braço executivo do Pai. Ele sempre executou, sempre fez, sempre ativou vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sempre ativou a vida. No princípio, não. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo era um caos, era treva. E essa expressão, o Espírito de Deus se movia, é a figura de uma galinha chocando os seus pintinhos até eles nascerem. Era o Espírito que estava dando vida a uma vida que estava em calma. Como é que eu vou me tornar? Desde o início. Agora, desde que tem três, é um dos textos mais puros, mais difíceis, para a gente ter a palavra do Senhor. Então, diz o Senhor: não considerará o meu Espírito para sempre. Noé pegando o pecado da vida passada, e o papo mais pouco não estava mais pouco. Deus não estava mais pouco. E as pessoas sabem. Ele tem força de Deus. Um dia não vai acabar. Estou bem. Segundamente, é só você ver a história do dilúvio, é só você ver a história de Sodoma e Gomorra, é só você ver a torre de Noé no tempo de Jesus, torre de Babel. Não vai pegar, não vai ficar tudo certo com você. Sempre tem Noé pregando, o Espírito Santo ali, o cara batendo lá, tentando convencer a vida do ser humano. Então, eu sempre dizendo, daqui a 5 anos, acabou. Vamos, o apóstolo Paulo disse, que os dias vão ser abreviados, sem sal, sem sal. A palavra grega era que saiu 6 dias marcados de todas as
Nós estamos sendo cumpridos. Estamos sendo cumpridos. Vamos ficar sempre preocupados. Vamos ficar sempre preocupados. E não será muito importante. Não será. Porque de vez em quando desliga isso aqui. Não sei quem estava em casa estava ouvindo a minha pregação. É. Os irmãos estão entendendo? 120 anos. Um dia acaba. Um dia acaba. Um dia acaba. Nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo é seu amigo? O Espírito Santo é o seu companheiro? O que você acha que o Espírito Santo quer de você no reino de Deus? O que você acha? Para que você acha que o Espírito Santo veio? Quero fazer uma pergunta para você antes de continuar pregando. Você sabe qual foi o dom que Deus te deu? O Espírito Santo te deu? Você lembra quando o Espírito Santo derramou dons sobre a sua vida? Alguém lembra aqui? Qual é o seu dom, pastora Ceira? É uma pergunta séria aqui, porque todo mundo aqui hoje está debaixo da pregação. Se é, qual foi o dom que Deus te deu? Visão, profecia, não foi isso? Manlívia, você lembra qual foi o dom que Deus te deu? Discernimento, sabedoria. Se não, mas tem um dom específico. Pastor Ivan, de ensino. Pastora Graça, adorar. Irmã Isaléia, ajudar as pessoas, socorro, poderíamos dizer que é um socorro. Irmã Suzana, profecia. Os irmãos entendem o que eu quero dizer aqui hoje? Você que está em casa, qual foi o dom que o Espírito Santo te deu? Qual foi? Daqui a pouco a gente vai. As manifestações da capacitação divina. É o Espírito Santo que dá. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que Paulo está dizendo? São diversos dons de um tronco só. É a mesma fonte. Quem tem dons espirituais, tem porque o Espírito Santo deu. Tudo começa naquele mover do Espírito Santo, quando Jesus diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais do quê? Revestidos do poder de Deus. Esperem o Espírito Santo vir, porque na hora que ele vier, ele vai distribuir dons à minha igreja, para que a minha igreja seja de verdade a igreja de Jesus. Ora, é tão bom, irmãos, quando alguém nos dá um presente, e a gente vai na casa dessa pessoa, e você vai com o presente que essa pessoa te deu. É ou não é? Você está valorizando quem te deu o presente.
E fazendo uso, uma caneta, um sapato, uma roupa. É verdade ou não é? Gostou então? Gostei, tanto gostei que estou usando. Jesus pergunta nesta noite para todos nós: vocês gostaram do Espírito Santo? Vocês gostaram daquilo que o Espírito Santo deu a vocês? Ora, por que que alguns estão usando e outros não estão usando aquilo que o Espírito Santo deu, irmão? É sério. Se você ganha alguma coisa de alguém e não usa, nem que seja para mostrar a pessoa que você está usando, ele nunca mais vai te dar nada. Então, o que eu vou dar então? Ah, não agrada. Não é verdade isso? O que eu vou te dar? Eu procuro usar, irmão, as camisas que eu ganho, eu procuro usar todas elas. Vou lá, vou botando uma por uma, né? Até para não ficar repetido também. E agradecer a Deus porque a pessoa foi que me deu a roupa. Porque você alegra o coração da pessoa. Nós precisamos alegrar o coração de Deus nesta noite. Nós estamos alegrando o coração de muita gente. Nós estamos gastando tempo com muita gente e não estamos gastando tempo com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos alegrando muita gente que não vai fazer absolutamente nada por nós, e nós estamos desagradando o coração do Espírito Santo de Deus. Isto é sério. Isto é muito sério. Versículos 10 e 28. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação de gente. Quantos dons o Espírito Santo traz para a sua igreja? E tem gente enterrando. Deixa eu enterrar isso aqui, porque isso aqui não me interessa. Deixa eu enterrar. Abre um buraco e enterra. Porque é isso que nós estamos fazendo, irmão. Estamos enterrando. A minha oração hoje é para que os dons do Espírito Santo sejam avivados na sua vida e na minha vida. E não tem nada a ver com idade, não, irmãos. Eu não estou falando aqui, não, porque o jovem é que faz mais coisa. Quem faz mais coisa é quem tem o Espírito Santo. Tem pessoas que estão trocando e trocaram os dons que Deus lhes deu por coisas da carne, da sua aparência, do seu ego, da sua vaidade. Tem gente que fez isso, irmãos. Nunca esqueçamos. O Senhor deu 5 talentos para um, 10 para outro e para outro deu 1. Ele veio saber o que você fez com os 5. O que você fez com os 2, com os 10? E você fez com o... eu tive medo do Senhor. Aí o que foi que eu fiz? Eu enterrei. Para não perder. Assim, Deus nunca mandou a gente enterrar nada para perder. Deus nos mandou, é o quê? Multiplicar aquilo que Ele colocou na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Ora. E a gente dá um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Efésios capítulo 4, versículo 6, 7, 11. O Espírito Santo concede dons espirituais,
E Jesus Cristo concede ministério. Quantos ministérios, irmãos, pessoas receberam de Deus e trocaram por coisas do mundo. Ah, não, mas eu estou na igreja. Enterrou. Capítulo 4, versículo. Põe o 7, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Próximo. Por isso, diz, subindo ao alto no dia que ele ressuscita, levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Que dons são esses? Vamos lá. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também desceu às regiões mais baixas da terra. Vamos lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu-nos o que? Para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para doutores ou mestres. Irmãos, o que é um ministério sem usar? O que ele é? Inútil, infrutífero. Não serve para nada. Absolutamente nada. Só serve para você ter título, mais nada. E Deus está atrás de alguém com título, irmãos? Isso é sério. Só os diplomas na parede. No dia que Charles Finney, o grande avivalista, entre na internet e veja sobre Charles Finney. Ele foi para o bosque orar, porque ele queria um avivamento na vida dele. Um avivamento. Depois que ele experimentou o avivamento, esse homem era tão usado por Deus, irmãos. Para vocês terem a ideia, um dia ele foi chamado para orar numa fábrica. Orar dentro de uma fábrica. A fábrica toda parou. Quando aquele homem começou a abrir a boca e começou a orar, a unção foi tão poderosa que as pessoas dobravam os seus joelhos, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Mas sabe como foi que ele conseguiu isso? Quando ele foi para o bosque orar, pedindo a Deus um avivamento, Deus disse, olha, te dou avivamento, mas eu quero a tua biblioteca. Minha biblioteca, Senhor? Quero. Porque a tua biblioteca é mais importante para você do que para mim. Eu quero o teu diploma de advogado. O meu diploma porque você, o diploma de advogado, se acha muito mais importante para dirigir minha igreja do que a mim. Eu quero ter um anel de formatura. O meu anel de formatura, mas é uma coisa simples. Mentira, você é vaidoso com ele. E ele deu tudo ao Senhor. E ele experimentou um fogo de Deus na vida dele, irmãos, que mudou para sempre. Para sempre. Tem pessoas, irmãos, que estão colocando as outras coisas. Você acha que não está colocando, mas você está. Você acha que você não está trocando, mas você está. Não, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, mas também conhece as tuas atitudes. Nada pode ficar entre você e Deus. Nada. Nem mulher, nem marido, nem trabalho, nem emprego, nem amigo. Nada. Buscai a Deus em primeiro lugar. É o que está escrito. Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem é que dá vida nisso tudo, irmãos? É o Espírito Santo. Mas se a gente não quer nada com o Espírito Santo, como é que a gente vai?
Se a gente não gasta tempo com o Espírito Santo, por que a gente vai? Não é verdade? Um dia o Espírito Santo pegou a Jesus, falou assim, companheiro, vamos. Estou aqui parafraseando, né? Vamos para onde? Vamos para o deserto. Você ouviu da boca de Jesus alguma reclamação? Você já leu lá? Espera aí, Espírito Santo, nós somos companheiros. O deserto? É. Mas para que para o deserto? Você vai ser tentado pelo diabo 40 dias. Irmãos, tem gente que quer ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, mas não quer passar pelo deserto primeiro. Ela já quer receber uma profecia, foi batizado com o Espírito Santo, não. Agora, aí quando o Espírito Santo leva o ser para o deserto, começa a murmurar, começa a reclamar. A coisa está apertada, está faltando dinheiro, o negócio está feio, a perseguição se levantou, estão falando mal de mim, estão reclamando de mim, estão me resistindo. Queridos, você está no deserto, o Espírito Santo te levou, não é isso que você quer? Ser usado por Deus? Ah, Satanás se levantou contra mim, e aí qual o problema? O diabo ele é abusado, irmãos. Se tu és filho de Deus, dá uma ordem, porque estas pedras vão se transformar em pão. Olha que abuso! Se ele foi abusado com Jesus, não será conosco. Mas quem é que estava com Jesus nesses 40 dias lá no deserto? O Espírito Santo. Espírito Santo, irmão. Espírito Santo. Quando Deus te leva para te provar em alguma coisa, em algum lugar, o Espírito Santo vai contigo todo dia. Aleluia! E ele dá sinais de que está contigo. Ele dá sinais. O que é que você vai parar, vai desistir, vai reclamar, vai murmurar, vai abandonar, vai trocar? Espírito Santo. Espírito Santo. Todos nós temos dias que a gente fala assim, será que ele está comigo de verdade? Não é verdade? A gente não fala essas coisas. Será que ele está comigo de verdade? Daqui a alguns minutos acontece alguma coisa, aí você fala, realmente ele está comigo. Ele traz, porque se você fica impressionado, puxa vida, ele me ouviu, realmente ele está aqui. Ele está aqui, não me abandonou, ele está comigo. Porque é ele que dá vida à igreja. É ele. É ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida, irmão. Tenho experimentado essas coisas na minha vida. Aleluia. 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 Seja liberada a tua visão espiritual nesta noite. Shanai.
Tchuk ou faz. Seja liberada a tua visão espiritual nesta noite. Aleluia. 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 Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Eu estava ali e no momento que estava louvando, me vinha à memória os momentos de glórias na presença do Senhor. E Deus começou a me mostrar das vezes, das visões, de quando Ele me levava até o trono dEle, porque eu já tive esta visão de estender aquele tapete vermelho e eu me agachar, e era o trono do Senhor. Aí eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não quero viver de recordações. Não quero viver, Senhor, de recordações, só lembrando do que eu já vivi na tua presença. Foi na hora que Deus me tomou e eu falei assim: Senhor, eu quero agora viver o hoje. É isso que nós temos que fazer, porque às vezes a gente só fica lembrando dos momentos felizes e a felicidade está dentro de você e você não deixa ela explodir. Recaramai de canturinha na xaramana. Recanturihanai e manamachuri canterá. Oh, aleluia! Então é a cada dia, porque o Senhor mesmo diz, né? Que a cada dia Ele dá a porção dEle. A cada dia Ele dá a porção dEle. A cada dia Ele dá a porção dEle. E você tem que buscar esta porção. Você tem que buscar esta porção. Você tem que buscar esta porção. Não é viver do passado, recordando: eu era uma bênção. Eu tinha visões. Eu fazia isso. Eu fazia aquilo. É agora. É hoje. É já. E o Espírito Santo quer ter a liberdade de mover agora aqui dentro deste lugar. Dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele está se movendo neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Oh, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Espírito divino derrama. Espírito divino derrama. Espírito de vida. Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, meu companheiro. Meu fiel amigo companheiro. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Aleluia. Abre 1 Timóteo 4,14 aí, pastor. Veja que veja o aperitivo que o Espírito Santo, um aperitivo que Ele quer nos dar aqui, irmão. É Ele que dinamiza a igreja. É Ele que dá vida à igreja. Isso aqui não é movimento humano, não. É movimento do Espírito Santo. Sabe qual é o problema, irmãos?
é que nós negligenciamos, desprezamos o dom que Deus coloca em nós. Paulo disse a Timóteo: não desprezes, não te torne negligente com o dom de Deus que há em ti, que foi te dado mediante uma profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, que coisa séria. Imagina alguém vai e profetiza na tua vida: homem, recebe esse dom. E vem o presbitério da igreja e confirma o dom que Deus te deu. No meio da congregação, e você então no meio do caminho vai, despreza o dom. Negligencia o dom. Isso é sério. Isso é sério. Nós temos que valorizar os dons de Deus que Deus dá à nossa vida. Desenvolver os dons de Deus. A capacitação de Deus. O que Deus quer para a nossa vida nesta noite, irmãos? Abre 1 Timóteo 1,18. Vamos ver se é isso mesmo. Não, 2 Timóteo, perdão. 1,18. Peraí. Não é esse texto, peraí. Primeiro, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Qual é a palavra que Deus dá para nós nesta noite? 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava dizendo: rapaz, você tem um dom, Timóteo. Hoje eu quero colocar as minhas mãos sobre todos vocês aqui, em nome de Jesus. Reavive, torna o dom vivo de novo. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso ver se Deus vai me usar ou não? Se eu exercitar, agora eu vou orar, agora eu vou pregar, agora eu vou visitar, agora eu vou cantar, agora eu vou aconselhar, agora eu vou me colocar nas mãos de Deus, eu vou avivar. O Espírito Santo vai de novo fazer com que o dom se torne vivo dentro de mim. Irmãos, nós estamos deixando muitas coisas matar os dons e ministérios de Deus da nossa vida. É incompatível. Tem coisas que não dão certo neste mundo com os dons de Deus. Não dão certo, ou você vai escolher um ou vai escolher o outro. Ou você vai andar com Deus ou você vai andar neste mundo. Ou você vai fazer a obra de Deus, ou vai fazer a obra dos homens. A igreja precisa ser avivada, irmão. Às vezes as pessoas dizem que avivamento é conversão de pecadores.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Reavivamento, avivamento é alguma coisa que está morta e precisa voltar a viver. Imagine uma igreja morta ganhando um monte de pecadores. Eles serão o quê? Crentes mortos. Não é verdade isso? O que adianta, irmãos? Eu colocar 100 pessoas aqui dentro, se nós estamos nos encolhendo, não oramos, não jejuamos, não buscamos o Senhor, não nos avivamos, desprezamos o dom de Deus, as pessoas que vão entrar aqui serão as cópias nossas. Só para vaidade minha, minha igreja tem 100 pessoas hoje. Isso é pura vaidade, é ego, irmão. Desperta tu que dormes, diz o apóstolo Paulo, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Para quem Paulo mandou esta pregação? Foi para o ímpio ou foi para a igreja de Éfeso? Uma igreja pode nascer, viver e com o tempo morrer. Mesmo tendo aspecto institucional. Você pode nascer de novo, andar diante do Senhor e daqui a pouco morrer espiritualmente, mesmo tendo carteirinha de crente, participando de cena, mesmo vindo à igreja, acabou. Quer dizer nada. Absolutamente nada. Crentes podem continuar a existir sem serem crentes. Pastores podem continuar a existir sem ser pastores. Apóstolos podem continuar a existir sem serem apóstolos. Profetas, do mesmo jeito, irmão. Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 5. É o 5? 3, perdão, 2, 5. Desculpa, 3 é outra coisa. 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Eu venho, tira a igreja daí, acabou. Não era 7 castiçais lá, capítulo 1? Cada um representava a igreja. Se não se arrepender, para que ela vai existir aí? Por quê? Para virar dado histórico? Vocês acham que eu estou preocupado com dado histórico? Assim diz o Senhor. Você pode continuar como instituição sem ter luz. Você pode continuar como instituição sem ter sal. Sem absolutamente nada. Atos capítulo 2, para nós encerrar. E aqui que está a unidade. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava o quê? Lembra o que estava escrito no capítulo 1, versículo 4? E todos estavam orando. Estava lá Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estava todo mundo lá orando. 50 dias orando. Até chegar o dia da festa do Pentecostes. 50 dias. Ninguém parou no meio do caminho. Ninguém parou.
Talvez alguém tenha ressentido alguma coisinha. Não, será que ele já veio? Eu falei assim, não, filho. Ainda não veio, não, porque quando ele vier, você saberá que ele veio. Quando ele vier, vocês saberão que ele veio. Estavam todos concordemente. Essa palavra concordemente é a tradução correta do verbo grego, substantivo grego. Todos juntos concordando. É isso que nós queremos. 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 É isso que você quer? Eu estava sentado lá na mesa de som e eu estava lembrando do profeta Elias. Estava lembrando. O povo estava desviado, o povo estava não sei o quê, servindo a Baal, perderam a unção, perderam tudo. Deus teve que intervir através do profeta Elias. Houve aquele movimento todo de restauração do altar. Aí ele ouve a voz de Jezabel, foge. Entrou em angústia, desespero, depressão. E disse, Deus, só eu fiquei. Aí Deus respondeu, Elias. Comparando ao povo que ficou lá em Israel, o povo que eu tenho aqui guardadinho são 7.000 joelhos. Mas tem uma vantagem, Elias. Nenhum deles se dobrou a Baal. Comparando ao povo que está em Israel, não é nada. Sabe por que continuo usando ainda? Sabe por que minha obra vai permanecer? Porque sempre tem um remanescente de joelho dobrado, irmãos. Fiel ao Senhor, fiel ao Espírito Santo, orando, clamando, buscando na presença de Deus. Querido, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai avivar as tuas orações. É o Espírito Santo que vai avivar a tua leitura da palavra. É o Espírito Santo que vai aplicar a palavra de Deus ao teu coração. É o Espírito Santo que vai colocar paixão no teu coração pelas vidas, pelas almas. É o Espírito Santo que vai fazer com que você seja apaixonado pela santidade de vida. É o Espírito Santo que vai te alertar e vai fazer com que você ame a volta de Jesus. Se você não tem nada disso na sua vida, querido, me desculpe. Você está sendo negligente do Espírito Santo. O Espírito Santo se apagou. E é necessário que ele seja avivado em ti nesta noite. Vamos ficar em pé. Aleluia. Como disse aqui a pastora, eu não quero viver de saudade, irmãos. Ah, como eu era usado. Ah, como Deus me usava. Porque ele não é mais o mesmo, não? Ele mudou agora? Continua o mesmo. Você lembra quando você colocava a mão sobre os enfermos e Deus curava? Ah, não, que agora nós estamos passando por outro processo. Mentira. Ele não muda, quem muda somos nós. Você lembra quando você pregava e o fogo caía e as pessoas eram tocadas? Você lembra que quando você evangelizava alguém, Deus tinha uma unção poderosa na sua boca e você não temia, e você pregava e a pessoa aceitava o convite? Você lembra disso? Você não precisava de uma igreja bonita, de um som bonito, para as pessoas virem, se converterem. Você lembra disso?
Hoje as pessoas falam assim, você gostou da minha igreja é legal, né? Isso é a maior heresia do mundo. O Evangelho não nos manda pregar a igreja, o Evangelho nos manda pregar Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Sabe quem que faz isso? O Espírito Santo, que diz, e Ele me glorificará. Quando Ele vier, Ele me glorificará. Porque o Espírito Santo aqui age, irmão. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E hoje nós queremos criar um bom ambiente, o Espírito Santo operar. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Sabe o que é um bom ambiente para o Espírito Santo operar? Santidade, oração, fidelidade, vida com Deus. Isso é um bom ambiente. Obediência, coração quebrantado. Isso é boa obediência, mas não, nós queremos criar um ambiente aprazível. Está tudo errado, irmão. Aí eu sempre falo, quando a gente está na luta, está na prova, a gente escuta assim, tem uma irmã ali, que é usada por Deus, olha, é profeta. Onde é que ela mora? Olha, rapaz, ela mora naqueles bairros que são meio perigosos, assim. É bom você ir a certa hora de manhã, porque lá o negócio é feio. Você sai da sua casa, pega o seu carro e vai até esses lugares. E você não se incomoda com perigo, porque você quer ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. É mentira ou é verdade o que eu estou dizendo aqui? Você chega lá, um lugarzinho muito humilde. Aí você se torna humilde, porque você quer ouvir a Deus. Aviva o dom de Deus que é em ti para você ver o que vai acontecer. Aviva o dom. Aviva o dom, irmão. Aviva. Aviva. Aleluia. Venham aqui à frente, eu quero colocar minhas mãos sobre vocês. Aleluia. 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 Feche os seus olhos, querido. Vem aqui, irmão Geraldo, vem para cá. Como você era usado. O tempo vai passando, irmãos, e a gente vai deixando os problemas da vida apagarem a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. A nossa vida de ousadia, de intrepidez. Aí a gente começa a dar um monte de desculpa. Parede. Não perde vida. Parede é parede, coisa inanimada. Som de igreja. Microfone. É disso que Deus está falando? Não. Deus está falando de mim e do Senhor, irmão. É de mim que Deus está falando. É de mim. É de mim. Feche os olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu estou colocando as minhas mãos sobre os teus filhos nesta noite. Todos eles receberam um dom de ti, Senhor.
Todos eles receberam um dom de ti, meu Deus, para serem obreiros da tua casa, ministros do teu evangelho. Todos eles receberam, Senhor. Paulo diz, Timóteo, reaviva o dom de Deus. Eu vou colocar a mão sobre a tua cabeça e ele será reavivado. Lembra, reaviva na tua memória hoje. Quando Deus te usava, quando você era uma peça importante no reino, quando você orava e Deus curava, quando você orava e Deus batizava com o Espírito Santo, quando você pregava e as pessoas se convertiam, quando a luta vinha e você não recuava. Senhor, reaviva. Reaviva, Senhor. Não deixa nós negligenciarmos, trocarmos as tuas coisas pelas coisas do mundo. O mundo não pode nos seduzir, meu Deus. Não há nada mais importante no mundo do que as tuas coisas. Não há, meu Deus. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso. Desperta, Senhor. Neste ato simbólico que eu fiz agora, coloquei as minhas mãos sobre a fronte, sobre a cabeça de todos eles. Meu Deus, desperta! Coloca esta sede, esta fome. Faz isto, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita, Senhor, reaviva dentro de mim o dom que tu me deste. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.